Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Cruzeiro acerta empréstimo do lateral esquerdo Marlon ao Grêmio. Após grave lesão, Matheus Henrique se manifesta e agradece apoio. Pedrinho BH se reúne com jogadores e também Alexandre Matos. Torcidas organizadas do Cruzeiro protestam contra Alexandre Matos e jogadores. Pessoal, então bora lá ficar comigo até o final do vídeo que te conto tudo sobre as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Mas antes de começar, é claro, já te peço encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixe seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Meu povo, o nosso cabuloso vive um dos momentos mais delicados desde a transformação em SAF. Com 3 derrotas consecutivas, 2 na Copa Sul-Americana e 1 no Campeonato Brasileiro, o ambiente no clube se tornou tenso, culminando em protesto da nossa torcida, lesão grave de um dos principais jogadores da temporada, reunião emergencial convocada por Pedrinho BH e a saída de Marlon, que até pouco tempo era considerado peça importante no elenco. A primeira grande movimentação foi a saída do lateral esquerdo Marlon, que não vestirá mais a camisa do Cruzeiro em 2025. O jogador de 27 anos foi emprestado ao Grêmio, com um contrato válido até dezembro. O clube gaúcho terá a opção de compra ao final do período, e o anúncio foi feito um dia após o jogador completar 100 jogos com a camisa estrelada. Fato que marca o fim de um ciclo importante, mas que também reflete o desgaste recente entre atleta, torcida e direção. Marlon, que chegou ao Cruzeiro em 2023 e assumiu rapidamente a titularidade, teve bons momentos, especialmente na campanha do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Entretanto, após um início promissor em 2024, sua performance caiu junto com a do restante do time. E este ano participou de apenas 7 dos 14 jogos oficiais do Cruzeiro, sendo titular em apenas 2 partidas. Curiosamente, uma dessas oportunidades ocorreu justamente na derrota por 2-1 para o Mushuc Runa, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Além da oscilação em campo, Marlon também se envolveu em polêmicas extra-campo, como a curtida em postagens do Grêmio nas redes sociais, algo que incomodou muito a nossa torcida. A relação deteriorou-se ainda mais após o lateral perder um pênalti na semifinal do Mineiro contra o América. E mesmo com sondagens na última janela, o Cruzeiro optou por mantê-lo, apostando em uma possível retomada de bom futebol, o que não aconteceu. Com 100 jogos disputados, 4 gols marcados e 7 assistências, Marlon deixa o Cruzeiro com contrato ainda válido até o final de 2026. Outra baixa significativa foi a lesão do volante Matheus Henrique, que sofreu uma grave lesão no menisco do joelho direito durante o jogo contra o Mushuc Runa. O meio-campista precisou deixar o campo ainda no intervalo e será submetido a cirurgia nos próximos dias. Em comunicado nas redes sociais, o jogador agradeceu o apoio da torcida e garantiu que enfrentará a recuperação com positividade. Matheus Henrique era um dos únicos destaques da equipe neste ano, mesmo em meio à má fase coletiva. Com 13 jogos na temporada e 1 gol marcado, o volante vinha sendo peça fundamental no meio-campo, comandado aí pelo nosso técnico Leonardo Jardim. E é claro, pessoal, a derrota vexatória para o Mushuc Runa no Mineirão foi considerado um vexame por toda a nossa torcida e pela imprensa. O time equatoriano, que ocupa a 8ª colocação em seu campeonato nacional, fez apenas seu 2º jogo fora do país em toda a sua história. Ainda assim, superou o Cruzeiro por 2-1, deixando o Cruzeiro na lanterna do Grupo E da Sul-Americana. Esse foi o 3º revés consecutivo do Cruzeiro em 2025. Antes disso, havia sido derrotado pelo Inter por 3-0 no Brasileirão e eliminado na semifinal do Mineiro pelo América, após 2 empates e derrota nos pênaltis. Sob o comando aí do português Leonardo Jardim, contratado com a missão de elevar o patamar da equipe, o Cruzeiro tem apenas uma vitória em 6 partidas oficiais. O desempenho
preocupa em muito e a pressão da nossa torcida cresceu exponencialmente após a queda de rendimento em campo. Diante do cenário crítico, a Máfia Azul, que é a nossa principal torcida organizada, promoveu um protesto na Toca da Raposa 2 nesta quinta-feira. Faixas com duras críticas foram colocadas nos muros do centro de treinamento, com cobrança tanto aos jogadores quanto à diretoria, especialmente ao CEO de futebol Alexandre Matos, considerado o principal responsável pelos problemas administrativos e técnicos do clube. Entre os dizeres estampados, destacam-se frases como salário em dia, porrada em falta, elenco de finados e fora mercenário, todas elas direcionadas a Matos. O dirigente, contratado em abril do ano passado por Pedrinho BH, foi duramente criticado não apenas pela nossa torcida, mas também por declarações públicas do próprio Pedrinho BH, que colocou em xeque algumas contratações recentes. Pelo menos 10 torcedores chegaram a esperar em um portão lateral do centro de treinamento para tentar interceptar jogadores ou funcionários. O único abordado diretamente foi o atacante Marquinhos, que se negou a conversar com os manifestantes. A manifestação foi acompanhada pela polícia militar e por seguranças do Cruzeiro, com viaturas posicionadas nas entradas da toca para evitar confrontos. Antes do protesto, uma reunião sigilosa também acontecia na sede dos supermercados BH em Contagem, convocado aí pelo dono da SAF, Pedrinho BH, que encontrou com a presença de 6 jogadores: Cássio, William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e Dudu. A reunião foi solicitada pelos próprios atletas, preocupados com as recentes declarações públicas de Pedrinho BH, nas quais ele criticou diretamente algumas decisões da diretoria do futebol. A reunião teve como foco uma tentativa de reaproximação e entendimento sobre o momento do Cruzeiro. Pedrinho BH, por sua vez, garantiu que está fazendo um diagnóstico completo da situação e chegou a viajar a Porto Alegre para acompanhar o elenco de perto, sem a companhia de Alexandre Matos. Após o encontro, os jogadores seguiram para o CT, onde o restante do elenco também treinava. Os titulares da partida contra o Muxuca e Runa fizeram atividades internas, enquanto os demais foram a campo. Coincidentemente, o mesmo escritório onde a reunião foi realizada foi o local onde Matos foi contratado há um ano antes. Horas depois dos protestos, um pequeno grupo de torcedores foi autorizado a entrar na toca para conversar diretamente com jogadores e dirigentes. A reunião, também acompanhada por Matos, não teve seu conteúdo divulgado e, segundo representantes organizadas, foi firmado um pacto de silêncio sobre o que foi discutido lá dentro da sala de reunião. A iniciativa, apesar de tensa, ocorreu de forma pacífica. A intenção, segundo os próprios torcedores, foi cobrar postura e comprometimento do elenco diante da sequência negativa e do sentimento de abandono que tem dominado parte da nossa torcida. E o início da temporada do Cruzeiro é marcado por frustrações dentro e fora de campo. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro cai nas semifinais após 2 empates com o América, sendo derrotado aí nos pênaltis. No Campeonato Brasileiro, iniciou com uma vitória sobre o Mirassol e depois uma derrota por 3-0 para o Inter, evidenciando problemas defensivos e falta de um padrão tático. Na Copa Sul-Americana, o desempenho é ainda pior. O time acumula 2 derrotas em 2 jogos. E o Cruzeiro ocupa a última colocação no grupo e vê a classificação às oitavas de final se tornar uma tarefa quase impossível. E a pressão da nossa torcida também se reflete nas redes sociais, onde jogadores e dirigentes têm sido alvo de constantes críticas. A expectativa criada com a chegada de reforços e com a manutenção das peças importantes não se converteu em bons resultados até o momento. E o Cruzeiro vive um momento de turbulência que transcende aí os limites do campo. A saída de Marlon, a grave lesão de Matheus Henrique, as derrotas consecutivas e os protestos organizados mostram que o Cruzeiro está em ebulição. As reuniões convocadas por Pedrinho BH indicam tentativas de contenção da crise, mas o diagnóstico do dono da SAF ainda precisa se traduzir em ações efetivas. O Cruzeiro, que é comandado aí pelo nosso português Leonardo Jardim, precisa encontrar rapidamente um caminho para reverter o momento e dar as respostas em campo. Do contrário, o que já se desenha como um início conturbado de temporada pode se transformar em um ano frustrante para a nossa torcida.
E o ambiente na toca é de muita pressão, cobrança e expectativas. A torcida exige postura, entrega e principalmente resultado. E para um Cruzeiro que recentemente iniciou uma nova fase administrativa com a aquisição da SAF aí por Pedrinho BH, é presente um grande desafio, tanto técnico, institucional e emocional. Pessoal, bastidores quentes do nosso Cruzeirão cabuloso e esperamos, é claro, melhora e que isso possa refletir dentro de campo. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço!